E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulos 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essas são palavras da salvação. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje dá seguimento àquela parábola, ou aquele fato, aquela cena do jovem rico que chegou até Jesus querendo saber o que ele poderia fazer de bom para merecer a vida eterna. E Jesus, depois que diz o que ele precisaria fazer, que entre outras coisas seria vender tudo o que ele tinha e distribuir aos pobres, ele vai embora triste, porque segundo Mateus ele possuía muitos bens, ele era muito rico. E aí Jesus continua falando aos discípulos que é mais fácil um camelo, aqui na tradução, nós sabemos pelos estudos dos exegetas que a palavra camelo, na verdade, ela vem de cameló, que era um tipo de nó que se dava no navio, com aquelas cordas grossas, mas tem o mesmo sentido, né? Porque seria um nó daqueles, passar por um buraco de uma agulha, a gente toma como um camelo, né? Um animal enorme, que é mais fácil um camelo, um nó desse, grandão desse daí, passar por um buraquinho numa agulha, do que um rico, uma pessoa que tem muitos bens ou que tem muitos apegos, de fato entrar no reino dos céus. E aqui, sempre que vejo essa palavra, que vejo esse trecho do Evangelho, me toca muito no coração de fazer uma oração a Jesus, de pedir, porque olha, por mais que nós tenhamos desapego, por mais que nós levemos uma vida simples, ou procuremos colocar o Evangelho de Jesus em prática na nossa vida, vai ao longo do tempo nós vamos tendo determinados apegos com a nossa família, apegos com coisas materiais, apegos psicológicos, apegos mentais, apegos ideológicos, apegos de todo tipo de forma, que nos afastam, que nos dificultam no caminho, de fato, para entrar no reino dos céus, no caminho para ir até Deus. E muitas vezes esses apegos nos passam despercebidos. Nós vamos perceber que nós temos esse apego quando nós perdemos aquilo a que somos apegados. Então, que possamos dia após dia fazer a nossa oração a Deus: Senhor, me mostra onde estou sendo apegado, onde tenho apegos, onde tem coisas que me afastam de Ti, onde tem coisas que me amarram e não me deixam seguir um caminho de liberdade até o Senhor. Me mostra, Senhor, me dá força, me dá discernimento, sabedoria, para que eu possa me desapegar de tudo isso. Que nós possamos fazer essa oração. Porque, olha, a promessa para quem não tem apego e larga as suas coisas todas. E aqui nós temos que entender que dentro do chamado de cada um, isso é verdade. Você que tem um chamado para ser um pai de família, uma mãe de família, você que tem
esse chamado, você que tem essa vocação, é claro que você não vai largar o seu filho, a sua filha, a sua esposa, a Deus dará. É claro que não, sempre dentro de uma sabedoria. Por isso que precisamos muito do discernimento do Espírito Santo, de como levar a nossa vida de uma forma correta, dentro daquilo que Deus nos chamou a fazer. Então, mas nós devemos fazer tudo isso cada vez mais de uma forma desapegada, sem ter laços com o mundo, que os nossos laços possam ser cada vez mais com o alto, com o Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, com o nosso anjo da guarda, com os santos que intercedem por nós. Que possamos pedir para que esses laços do Espírito nos prendam ao alto e que nos desatem das coisas que nos apegam aqui com as coisas do mundo. Nós precisamos viver no mundo, mas como o próprio Paulo dizia, viver no mundo sem pertencer ao mundo. Usar do mundo, porque precisamos nos vestir, precisamos comer, precisamos educar os nossos filhos, mas fazer isso de uma forma com liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual, essa sabedoria, quem nos vai dar é somente o Espírito Santo. Por isso, a necessidade de todos os dias fazermos essa oração. Senhor, me mostra, me ajuda a me libertar de tudo que me apega às coisas do mundo e que meus laços sejam de apego com o alto, com o céu, com as coisas espirituais. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.